desregradas, de contra as leis morais. Então, muito cuidado, isso é egoísmo. Porque o sexo desajustado é querer ter a satisfação em si mesmo. Só ele não quer nem saber quem é. Por isso que ele procura os lupanares, ele procura as garotas de programa. Eu tenho um amigo que, quando ele viajava, a primeira coisa que ele fazia era saber onde é que tinha um lupanar. Porque ele só se satisfazia assim, e a mulher em casa. Isso ela não é uma atitude egoística. E se a mulher também estivesse fazendo isso lá, ele iria gostar? É aquela coisa, eu sempre perguntava e dizia a ele, mas rapaz, olha, aí rapaz, a gente tem que aproveitar a oportunidade, isso aí é oportunismo. Porque você não gostaria que ela fizesse com você. Aí ele ficava todo azedo. Gostaria de saber que ela está fazendo isso com você lá? Então, por isso que o egoísmo vai de encontro à lei de amor, de justiça e caridade. O que é a justiça? Fazer aos outros o que gostaria que nos fizesse, e não fazer aos outros o que não gostaria que nos fizesse. Essa é a pergunta 913. Analisamos aqui alguns vícios e defeitos que possuímos, e porque existem outros. Existe egoísmo maior do que o sujeito que fuma? Me perdoe os fumantes, mas se você está prestes a deixar, deixa agora. Existe egoísmo maior, onde você está se autodestruindo e destruindo quem está do seu lado. E não é só no ato de fumar, não. As emanações ficam. Se você pegar o seu neto e botar no braço, se você for inveterado, você está transferindo para ele nicotina. Sabiam disso? E ele se torna um fumante passivo. E pode ter câncer, pode ter bronquite, pode ter uma série de fatores. Eu tenho certeza que vocês que aqui estão agora, mesmo que estejam ainda fumando, vão começar a pensar e a refletir, porque a doutrina espírita nos dá esse respaldo. Ela não proíbe nada, mas nos dá um respaldo suficiente para refletirmos sobre o valor do nosso corpo físico. Estamos destruindo um santuário da alma que Deus nos deu para a nossa evolução. Sem falar na bebida, que é também um ato egoístico, onde a criatura muitas vezes enche a cara, ou fica caladão demais sem falar com ninguém, ou então sai pegando de todo mundo e se tornando inconveniente. Não tem esse? E dizendo o que não deve dizer, e fazendo o que não deve fazer, e às vezes cometendo crimes, porque insuflado pelos inimigos, aproveitam-se da fragilidade na hora e destrói a família toda, como nós temos visto todos os finais de semana. Sem contar com o crack, com a cocaína e com tantos outros elementos perniciosos que são vícios. Tudo isso para se autossatisfazer. Se é para satisfazer o meu ego, é porque é uma atitude egoísta. E o crack, questão de segundos, ele só sente aquela sensação em segundos e depois passa. Aí é por isso que ele quer mais. E esses espertinhos, traficantes, sabedor disso, aí é que fazem pedra mesmo, porque sabe que quanto mais pedra, mais vai ser consumido. E não é só na periferia, nem na baixa sociedade, no nível de sociedade, não. Isso está atingindo a todas as classes da nossa sociedade, infelizmente. Porque o viciado, ele acha que está se satisfazendo ali na hora. Conheço um amigo que dizia, rapaz, eu só sei raciocinar direito se eu fumar um cigarro. Rapaz, se a Souza Cruz fechar, tu estás atolado. Tu vai terminar lá na Tamarineira. Já pensou? Ele só sabia raciocinar estimulado pelo... Quer dizer, ele condicionou. Então são esses vícios também, que prejudicam a nós e prejudicam também a quem convive conosco. Porque só sabe o que é um viciado em álcool quem possuiu na família um. Estou errado, não? E você ir buscar ele lá na esquina caído, lá na calçada. Só sabe quem teve. Então, se esquece de tudo para se lembrar somente de si e se satisfazer. Então, tudo isso são atitudes egoístas. Diz o Sr. Allan Kardec, complementando, o Sr. Allan Kardec não, espírito de verdade, por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, foi o que nós falamos antes.
tem que ser atacado pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa, tendam, pois, todos os esforços para este efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Emmanuel já falou que é a chaga da humanidade, o Espírito Verdade fala que é a chaga da sociedade, Emmanuel já falou que é um monstro, Kardec fala que é um verme roedor. Que coisa terrível o egoísmo. E ele diz: quem quiser se aproximar desde essa existência da perfeição moral, deve começar a lutar para expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. Visto ser o egoísmo incompatível com as leis de justiça, amor e caridade, ele neutraliza as outras qualidades. Ele neutraliza completamente todas as virtudes. A 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal. O egoísmo é isso, é interesse pessoal. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, entenderam, né? É algo muito profundo, ligado aos nossos interesses, ao interesse de cada um de nós, interesse pessoal. Será que realmente isso é praticamente possível a gente extirpar ele? Eu acho que não. Vai depender da nossa luta constante, mantendo essas armas sempre apontadas para ele. A ele diz o Espírito de Verdade: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Porque a questão do egoísmo é estarmos muito ligados ao mundo das formas também. Quanto mais a gente tem, mais quer ter. E não é só uma televisão, são 3 ou 4, uma no banheiro, uma na sala, uma no quarto, uma na cozinha, uma na varanda. Quer ter televisão em todo lugar. Isso aí é aquela questão da saciedade, né? Então, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. É o caso da mídia. Desculpe quem for aqui participante da mídia, não estou falando mal da mídia, mas a realidade é essa. O que se insufla mais, o que se fomenta mais? Essa correria em busca das coisas, não é? Agora são os equipamentos brancos, né, que diz, né? Pronto, não tem mais EPI, o cara não precisa nem de uma geladeira e compra de reserva, porque está mais barato, e a geladeira dele é seminova. Quer dizer, essas coisas que a mídia tem insuflado também, por uma questão de educação, falta de educação, se insufla muito mais essa correria desbragada em busca dos elementos materiais do que a reforma interior de cada um de nós. É ou não é? E quando você abre um canal daqueles, da TV a cabo religioso, aí o sujeito vai pedir dinheiro para você. Aí o negócio fica difícil. Você já gastou tudo na campanha da geladeira, aí fica difícil, muito difícil. Porque as religiões vieram para auxiliar o homem a despertar a sua consciência a essas realidades sublimes. Por isso que ele vai dizer mais adiante a importância do espiritismo nesse processo de extirpar do seio da humanidade o egoísmo. E que todos nós temos a nossa responsabilidade através do exemplo. – 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na terra. Claro, enquanto ele existir, será. Mas a partir do momento em que a terra começar a se modificar, passando desse período de transição, onde o bem começar a superar o mal no mundo de regeneração, o egoísmo certamente existirá, mas muito menos. E depois de milênios, certamente estaremos vivendo num mundo feliz. Não será mais regeneração, será um mundo feliz onde o bem superará o mal. Porque por enquanto estamos vivendo num mundo de expiações e provas, e está muito bem definido no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ainda o mal supera o bem, graças a esses vícios e a esses males que carregamos em nossos seres.
Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na terra? Resposta: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, diz o Espírito de Verdade. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na terra e não à humanidade mesma. Quando ele fala humanidade, é encarnados e desencarnados. Então começarão a encarnar espíritos altamente preparados, como já estão dando sinais. Crianças que já estão dando sinais disso. Como fala Joana de Ângelo através de Valdo Índigo, e as cristais, e coincidentemente a menina tem o nome de Cristal, e dá aquela lição maravilhosa, mesmo pobre, de ser uma musicista autêntica, notável e respeitada hoje por muitos. A Cristal, que coisa, né? Então, esses espíritos já estão vindo, as mensagens estão sendo dadas nas novelas, como essa das 6, e outras virão, para despertar justamente a humanidade, auxiliando-a a sair desse estágio de incerteza, de indecisão, que é esse estágio de adolescência com que nós nos encontramos ainda, que se chama a fase de transição, transicional, para atingirmos definitivamente um reino, ou um ambiente de regeneração entre nós. Não existirá na terra, diz o Espírito de Verdade, nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade. Será que não existe nenhum homem aqui na terra isento de egoísmo e que pratique verdadeiramente a caridade? Eu acho que existe. Não existe? Existe. Claro, em relação à maioria são poucos, mas já existe um grande movimento em prol disso aí. A gente vê um Bill Gates, um homem bilionário, já disse aos filhos: vocês vão ficar com isso, o restante vai ser todo direcionado para as campanhas principalmente focadas na África. Então existem pessoas de coração fraterno, altruístas, não egoístas, como existem outras, mesmo nas favelas, nos ambientes mais humildes, ou pessoas mesmo ricas, como eu já conheci, milionárias aqui mesmo em Pernambuco, pessoas que souberam educar os seus filhos e foram bons, e são bons ainda hoje, e que dão exemplo a respeito dessa fraternidade. Não digo que eles não sejam egoístas, isentos totalmente do egoísmo, mas pelo menos já estão dando mostras de que já superam em parte esse egoísmo. Há muito mais homens assim do que supondes, apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Vamos ser otimistas, né? Nunca se amou tanto como se ama hoje, diz Joana de Ângeles. 916, que o relógio é materialista, a gente tem que acelerar. Longe de diminuir o egoísmo, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Parece mesmo, né, que os séculos atuais excita ainda mais o egoísmo. Como poderá a causa destruir o efeito? Resposta: sábio Espírito de Verdade. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojados do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar e que já se começa a se fazer presente entre nós. Vamos ser otimistas, e essa é a realidade, porque espíritos hediondos que praticam crimes hediondos não voltarão mais à terra. Ficarão aqueles, como dizia Jesus, bem-aventurados os mansos, porque somente eles possuirão a terra. Só ficarão os mansos, e aqueles de boa vontade, que querem auxiliar a terra no aspecto da mansuetude. E a última pergunta, irmã, agora encerro: qual o meio de destruir o egoísmo? Todo mundo já estava aqui querendo saber. Puxa vida, que coisa terrível essa que convive com isso. Eu vou dormir, acordo e me sinto egoísta. Então qual o meio de destruir? A gente agora vai ter a receita do bolo, e eu tenho que ler isso aqui, vocês vão me permitir.
ipsi verbis, porque é uma lição notável que o Espírito de Verdade nos dá. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo, é por isso que eu botei essa letra no 18, eu não preciso botar óculos, né? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, como a gente viu, chegamos a essa conclusão, todo mundo está ciente disso, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas, como algumas outras doutrinas propõem. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. É o altruísmo. Você quer ser fraterno com todos, a sua personalidade junta com todos os outros. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, reforma íntima, reforma moral, é isso que temos que processar dentro de cada um de nós, meus queridos irmãos. É esse convite que a doutrina consoladora prometida por Jesus há 2000 anos nos faculta nesse instante, procurarmos revolver as iniquidades, começarmos a desenvolver as virtudes, a fim de fazer brilhar a nossa luz diante dos homens em forma de exemplo, tal qual fizera aquele pequenino pássaro, que observando a floresta em chamas não deu outra, voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou o seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporava mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele continuou naquela tarefa em defesa da irmã natureza que tanto padecia através das chamas destruidoras, até que em determinado momento um pássaro maior intercepta-o e abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás esse fogo sozinho? Estás cometendo atitude idiota, imbecil. E ele humildemente responde-lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu querido irmão, mas cumprirei, se possível, até a morte, defender a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos ninhos reconfortantes, nos galhos das árvores que agora padece através das chamas destruidoras. Continuou naquela tarefa em defesa da irmã natureza, até que observado por milhares de pássaros que ali passavam, que atentando para o exemplo do pequenino pássaro, resolveram segui-lo. Reuniram-se no milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, balançaram as suas asinhas, uníssonos, conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, no dizer de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito de verdade, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Façamos dessas admoestações carinhosas do nosso Mestre amado, admoestações que possam robustecer as nossas asas do conhecimento e do amor, e semelhantemente aqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do seu Evangelho Redentor, tal qual estamos agora, captando-lhe a água em nossos corações em forma de ensinamento, transformando-nos numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual ele dizia àquela mulher samaritana, para que no dia a dia de nossa existência, possamos, através do nosso exemplo fiel a esses objetivos, respingá-las às consciências daqueles que convivem conosco, para quem sabe, convencidos, possam eles um dia estar aqui usufruindo desse banquete espiritual junto a nós, com Jesus, por Jesus, para Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Muita paz para todos.
agradecidos estamos ao nosso irmão Estevão, que ele receba as vibrações fraternas de agradecimento da casa, que possa levar essas vibrações ao lar de Silas. E que aqui ele possa estar conosco nas próximas vezes. Os avisos finais. Aqui na nossa casa funciona um abrigo de idosas e há um convite para visitar nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. Com certeza elas vão gostar e nós que visitamos gostamos mais ainda. A campanha do quilo da casa é todo primeiro domingo do mês, das 8 às 11. Também é um serviço muito gratificante. Todo domingo, às 16 horas, temos a reunião da Mocidade Espírita, os jovens compareçam, e a evangelização infantil, onde os pais podem trazer suas crianças. Amanhã, quarta-feira, às 19h45, teremos a reunião do tratamento espiritual de desobsessão. Na reunião de sexta-feira, próxima, às 20 horas, teremos o palestrante, que é o trabalhador Bruno Tavares, aqui da Casa dos Humildes, que fará o estudo sobre o tema Allan Kardec, o educador e o codificador. Nas sextas-feiras, às 20 horas, temos aqui na casa os estudos espíritas, que são bem interessantes. Na primeira sexta-feira, temos André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira, temos Allan Kardec, o educador e o codificador. Na terceira sexta-feira, temos Joana de Ângeles e a psicologia espírita. O responsável pelos estudos é o nosso irmão Bruno e é bem interessante, às 20 horas. Vocês podem também acessar o site da casa, que é um site novo, está bem dinâmico, que é o www.casadosumildes.com. Aí tem toda a programação, todo o desenvolvimento das tarefas da casa, além de artigos, bibliografia, é bem interessante. E o blog de Bruno, que é bruno-tavares.zip.net, que traz toda semana um artigo, que é aos domingos. Tem a TV do blog, que é 24 horas online. E o artigo da semana, fica o convite para ler, o perispírito, modelo organizador biológico. Vamos encerrar a reunião, elevando o pensamento ao alto, numa prece de agradecimento. Jesus amigo e mestre amado, refletindo ainda uma vez sobre esses luminosos ensinamentos da noite de hoje, o nosso coração se enche de gratidão. Obrigada pela vossa presença entre nós. Obrigado por estarmos aqui encarnados e reunidos, usufruindo desses encontros e reencontros, amparados por teu Evangelho libertador e por esta doutrina esclarecedora, que nos garante a sustentação adequada em nossas lutas diárias. Que essa alegria, agora compartilhada, possa se estender a todos que necessitem e que aqui não puderam estar. Que possamos levar essa alegria aos nossos lares, agora de volta. Renova em nós, com as energias aqui construídas, e que agora se derramam sobre nós o bom ânimo, a coragem, a resignação e o compromisso assumido. Que a caridade sempre seja a luz em nossos corações, hoje e sempre. Muita paz.